Bom, pessoal, vamos então ao nosso segundo desafio no tema gestão. O segundo desafio, então, é: uma gestão eficiente da manutenção das máquinas agrícolas resulta em uma redução nos custos. Apesar disto, esta é uma área bastante negligenciada. Como podemos auxiliar o produtor rural a aprimorar a gestão deste processo? Eu estou aqui com o Ricardo, que é supervisor do Senar Rio Grande do Sul e que é um tremendo do expert nessa área de máquinas agrícolas. Tudo bom, Ricardo? O que tu nos conta sobre esse desafio? Olá, Renan, tudo bem? Bom, grande desafio, né? Hoje em dia as máquinas estão cada vez mais caras, nós temos um número de horas máquinas mais elevado, o custo de manutenção das máquinas agrícolas compõe grande parte do custo tecnológico de uma lavoura, seja uma lavoura roseira, seja uma lavoura de soja, mas principalmente na lavoura roseira, o custo de maquinário é muito elevado e o desgaste das máquinas em função da lavoura, do trabalho no barro, em condições adversas, ele é mais desgastante. Então, a gente sabe, temos um grande custo do maquinário, que é utilizado nas janelas de plantio e colheita, que são cada vez mais estreitas. Então, como nós utilizarmos a nossa máquina no momento certo? Os pneus. Por que a gente só pensa em calibrar os pneus na hora de sair para a viagem? Então, muitas vezes as pessoas, olha, vamos deixar para arrumar a máquina quando começar o plantio. Não, negativo. Eu tenho que arrumar minha máquina quando eu terminei o plantio da safra, agora 2020 para 2021, que é o momento que estamos finalizando o plantio no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, nosso estado no sul do Brasil. É o momento de nós revisarmos todas as máquinas, lavarmos todos os equipamentos que foram utilizados para plantio, já entendendo que nossos pulverizadores, que é a máquina que nós vamos utilizar logo em seguida, ou também os nossos distribuidores de insumos, seja ele principalmente de adubação, para fazer a adubação de cobertura nas lavouras, tanto de milho como de soja, como de arroz. Bom, então aí já temos 3 grandes equipamentos para nós nos preocuparmos, que é o equipamento de adubação de cobertura, equipamento de pulverização e o equipamento de plantio. Já foi feito o plantio, entramos quando necessário com a aplicação através dos pulverizadores de produtos fitossanitários e depois adubação de cobertura quando é necessário, principalmente nas lavouras de verão agora de arroz e de milho. Bom, então verificamos esses 3 equipamentos. O nosso trator, como é que ele está? Ele está preparado? Eu tenho certeza, se amanhã eu tiver com a temperatura, umidade, pressão adequados para iniciar a minha pulverização, a minha máquina vai estar contento? Acredito que sim, porque eu revisei o óleo, aí tá, mas cadê o checklist? Cadê o checklist? Aonde que está anotado esse meu doutor? Isso eu tenho anotado essas horas dessas máquinas no escritório. Não adianta ela estar anotado no escritório. Ela não adianta estar anotado no escritório, no galpão da propriedade. Não, esse checklist, esse diário de bordo, ele tem que estar junto com a máquina para que a gente saiba exatamente o que fazer anteriormente ao início da atividade agrícola. Então, vamos lá. Qual é o desafio nesse momento? Bom, nós precisamos ter um checklist das necessidades básicas do meu equipamento na hora da utilização. Então, retomando lá. Terminei o plantio, que é o momento que nós estamos, então vamos lavar as semeadeiras, vamos fazer um checklist se todas as molas de pressão, se o sistema, se ela utilizar, se for de plantio preciso, se o sistema de ventilação está adequado, se todos os tanques não estão limpos e desobstruídos de qualquer sujeira. Ok, fiz o meu checklist. Os pneus eu verifiquei se estão calibrados para ser armazenada a máquina adequadamente. Ok, está tudo ok, esses pontos estão ok? Certo, então vamos para o nosso próximo equipamento, o pulverizador. Os bicos de pulverização estão adequados, eles estão limpos?
Ah, creio que sim. Mas será que algum dos bicos está com problema? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, então vamos lá, verificar antes da máquina ir para o campo. Pode ser até um dia de chuva. Eu vou testar para ver se os bicos estão com a vazão adequada que eu quero no momento da minha aplicação. Ah, mas os bicos são novos. Bom, não necessariamente quando a gente coloca um equipamento novo, ele está 100% funcionando. Pode acontecer de tu trocar um pneu, comprar um pneu novo para o teu automóvel e tu vai verificar que o pneu tem um defeito, tem um balão, tem um joelho saindo na lateral do pneu. Então, os bicos de pulverização não significa que se eu troquei, eles estão a contento. Então, mais um ponto para o meu checklist. Os filtros de linha do pulverizador estão limpos? Tem filtros de pulverização? O meu manômetro, que eu vou verificar a pressão de funcionamento dos pulverizadores, está ok? Ele está funcionando? Se está tudo ok, beleza. Então, o próximo passo é eu fazer o teste para verificar se todos os componentes estão adequados. Então, o desafio, anotar tópico por tópico, passo a passo, de como eu vou fazer o checklist de início de aplicação. Tá. E Ricardo, depois da só um aplicação, momento. o que eu tenho que ser feito? Por Ok. que o produtor deixa de fazer isso? Qual é a dificuldade, assim, tu que tem esse contato direto com eles e que vê que o pessoal deixa de fazer isso? Por quê? Pois é interessante, né? Por que que a gente só olha os pneus do carro quando vai viajar? Ah, mas tu faz uma viagem a cada 6 meses. Ah, por que que não olha? Não, porque eu entrei no carro, eu vi que os 4 pneus parece que estão adequados. Será que estão? Não. Ah, tu chega correndo no posto, vai lá, abastece o carro e vai. O frentista, posso olhar o óleo? Não, não, não precisa, deixa que eu tô com pressa. Tá? Então, na realidade, o que que acontece? É o falso domínio do saber. O produtor sabe o que que tem que fazer, o técnico sabe o que que tem que fazer. O teste ele não é feito no momento anterior à execução da atividade. Uma vez, eu me lembro, muitos anos atrás, nós estávamos numa propriedade interior de Dom Pedrito. Chegamos lá para fazer um curso de pulverizadores. Como é que está o pulverizador aí? Perguntamos para o responsável pela propriedade, o gerente da propriedade. Ah, tá tudo ok, terminamos a pulverização. Tá, beleza. Coloca o pulverizador, acopla no trator e vamos ligar. Cada bico saía com uma vazão diferente. Tá? Quanto produto eu estou botando fora ou estou negligenciando a aplicação do produto? Ah, mas precisa ser feito, eu estou com pressa. Não, a pressa, nesse caso, é inimiga da perfeição. Os produtos fitossanitários, um pacote tecnológico que envolve o plantio e a manutenção da lavoura é muito caro. Eu não posso me dar o luxo de pegar o equipamento e dizer, não, eu limpei antes de terminar a safra, está tudo bom. Não, negativo. Eu tenho que fazer um teste com água para verificar se todos os bicos estão com a saída adequada, com a vazão necessária que eu preciso para a aplicação do meu produto. Eu Ponto. acho que isso é um ponto também interessante para o pessoal das nossas equipes, né? De saber. E essa falta de cuidado, esse negócio de deixar para a última hora, no que isso vai acarretar em perdas para o produtor? Ele, por exemplo, pode ter um atraso no início do plantio dele, ele pode perder algum dia de janela ou mais por ter que enviar a máquina para uma manutenção de última hora e vai ter um atraso no início do plantio dele. Essa questão dos bicos não estarem regulados e ele vai estar jogando, dispersando de uma maneira completamente errada. Quais são, assim, o que o produtor perde com essa falta dessa manutenção precoce, tudo no checklist e no dia certinho? Ele perde a janela de aplicação, janela de plantio, janela de aplicação, a janela de colheita. Depois, quando a gente conversarmos sobre a colheitadeira especificamente, né? Mas esse é o ponto. Por que que um pneu do automóvel que custa R$ 300, a pessoa se lembra a cada 6 meses, quando vai fazer uma viagem, de calibrar? Se a gente olhar lá no manual do proprietário, vai estar escrito, ó, verifica a pressão semanalmente dos pneus. Mas ele não faz. Não, tá lá, tá no chão, tá rodando, vai.
Tá? E na máquina agrícola, um pneu custa 2, 3 mil reais. Tá? E às vezes tu sequer tem um calibrador de pressão de pneus, que é o básico. Aí, cara, na realidade, por que tu não fez lá atrás a manutenção depois de executar a atividade? Ou seja, quando tu fez lá no início, tu fez o plantio. Depois tu guardou a máquina, mas tu verificou a pressão. Aí, quando tu carrega a semeadeira, ou quando tu for carregar o pulverizador, que tu vai te dar conta que o pneu tá para um lado, o pneu tá torto, porque tu não verificasse a pressão e esqueceu que aquele pneu tem um prego que tá vazando lá um pouquinho de pressão cada dia e que tu não notou quando tu colocou lá 3 mil quilos de peso, 4 mil litros de produto dentro, que tu vai ver, pá, para tudo, não podemos aplicar que o pulverizador está com um problema no pneu. Pá, e agora? Bah, vamos desmontar e levar para a cidade. Aí nós temos propriedades rurais, em regiões de fronteira, campanha, que a propriedade está a 50 quilômetros da sede. Aí anda 50 quilômetros, é 1h30, 2 horas de viagem, mais 2 horas de viagem de volta, mais 2 horas do borracheiro que vai olhar para o relógio e dizer, bah, eu estou sem tempo, tu aguarda 1 hora que eu vou te atender. E aquele dia que estava a janela perfeita foi perdido. Tá? Então é o detalhe que vai fazer a grande diferença. Bom, então conversamos sobre os equipamentos plantio, conversamos sobre o equipamento de aplicação de produtos fitossanitários, vamos lá para o sistema de adubação de cobertura. Bom, aí tem algumas máquinas, né, que oferecem duplo propósito. Ela é pulverizador e, ao mesmo tempo, ela pode ser distribuidora de semente ou também distribuidora de insumos, né, de ureia, por exemplo. Tá? Então, o mesmo cuidado vai para a mesma máquina que vai ser utilizada mais de uma vez. Tá? Então, mas se o equipamento é mais simples, é simplesmente acoplado ao trator para distribuição da ureia, dessa adubação de cobertura, eu tenho que verificar se esse equipamento também foi limpo. Então, vamos lá, primeiro passo, vou verificar lugar limpo para ver se ele está fazendo a distribuição aquela de quantidade de produto que eu quero. Tá ok? Então, vamos a campo. Bueno, e o trator? O trator, como é que está meu trator? Bom, aí o trator vem aquela básica. Verifiquei o nível do óleo, verifiquei a quantidade de líquido que tinha no sistema de arrefecimento. Não está suficiente. Bom, então vou completar com água. Mas eu não tenho líquido de arrefecimento? Não, não tenho. Vou completar com água. Bom, hoje a gente sabe que a durabilidade do motor está proporcionalmente igual à capacidade de refrigeração e também do líquido de arrefecimento. Antigamente se utilizava basicamente água. Hoje a gente sabe que a água vai causando desgaste dentro das partes internas do motor, por cavitação, por formação de bolhas de aquecimento e resfriamento. Então, por isso que os fabricantes recomendam a utilização de líquido de arrefecimento, que muitas vezes também é um anticongelamento. Aqui na região nossa serrana, né, nos campos de cima da serra, onde tem temperaturas mais baixas, e também no vizinho aqui, Santa Catarina, né, que também tem altitudes muito elevadas. Mas, enfim, então verificamos lá, líquido de arrefecimento, verificamos o nível do óleo. Mas quanto tempo, quantas horas eu estou utilizando esse óleo? Vamos lá verificar a minha planilha. Eu tenho um papel que eu anotei as horas de trabalho. Não sei. Bom, e os pneus? Quando é que foi a última vez que foi calibrado os pneus? Não tenho calibrador na propriedade. Por que não tem calibrador que custa menos de 100 reais e o pneu custa 2 mil reais? Tá? Então, essas coisas são interessantes para nós apontarmos e estruturarmos um plano de manutenção para o produtor. Seria importante, então, ter uma base de dados com essas informações. Exatamente. E é aquela história, é importante que tudo fique anotado, porque em função das janelas de plantio muito justas que nós estamos vivendo hoje,
a tecnologia embarcada nas máquinas, ela facilita que a aplicação de produtos fitossanitários ou de plantio, ela aconteça 24 horas por dia. Então, eu vou ter 3 operadores, provavelmente, trabalhando na mesma máquina ao longo de um dia. E eu tenho certeza que essa máquina vai conseguir trabalhar as 24 horas. Eu vou sentar porque o outro verificou a água. Não, eu antes de entrar na máquina para iniciar minha tarefa, eu vou pegar o celular, porque eu tenho um aplicativo que vai lá me dizer todos os pontos que eu tenho que fazer a checagem para verificar se a manutenção está completa. Eu não posso iniciar o meu trabalho de plantio à noite e lá às 2 da manhã eu vou verificar que eu não tenho combustível que chegue para continuar o plantio. Opa, o que aconteceu? Se a minha máquina está consumindo 20 litros ou 25 litros de combustível por hora, eu tenho que saber que vai chegar um momento que esse combustível, em 10 horas de trabalho, são 250 litros de combustível. Eu estou prevendo isso, ou lá na metade do talhão eu vou me dar conta, eu acho que eu vou precisar abastecer, que não vai fechar o dia, né, de serviço. Né? Então, são outros detalhes. Combustível, então vamos lá, recapitulando. Verifiquei o nível do óleo, verifiquei a calibragem dos pneus, verifiquei o combustível, se vai ser suficiente para desenvolvimento de toda a tarefa, verifiquei o nível do óleo lubrificante do motor, se está adequado, e verifiquei se os pneus estão calibrados. A calibração pode ser feita a cada 50 horas. Bom, 50 horas de serviço, uma máquina trabalhando 24 horas por dia, isso eu vou atingir em 3 dias, aproximadamente. Então, tem que também ter ciência de que verificar se a pressão dos pneus está correta, né, Renan? Então, vamos lá. Falamos sobre tratores, falamos sobre pulverizadores, falamos sobre semeadeiras e plantadeiras, falamos sobre distribuidores de insumo e a colheitadeira. Bom, a colheitadeira é aquele equipamento que nós utilizamos, principalmente na lavoura arrozeira, 2 meses no ano. Né? 2 meses, ela fica 10 meses parada dentro de um armazém. Custa uma fortuna uma colheitadeira. Então, nós também não podemos deixar de negligenciar a manutenção da colheitadeira. Eu não posso guardar ela no armazém e depois de guardar no armazém, daqui a 6 meses eu vou verificar que a bateria foi para o saco e que tinha um prego no pneu e que a máquina está de lado porque furou o pneu e eu não tinha utilizado durante todo esse período. Então, também eu tenho que fazer um checklist da colheitadeira. Fazer com que ela funcione também véspera, bem antes do início da colheita. Né? Agora, praticamente, a colheita de trigo se encerrou no Rio Grande do Sul. Também é o momento de fazer a manutenção da colheitadeira já com vistas à colheita da soja, aquele pessoal que trabalha com cultura da soja, consorciando com trigo, ou com aveia, ou com canola, né, as culturas de inverno, e verificar também depois a preparação para a lavoura do arroz, que normalmente o produtor de arroz só utiliza para a colheita de arroz. Alguns poucos que utilizam para a colheita de arroz e também para a colheita de soja na mesma propriedade rural. Parece, Renan, que nós temos que fazer? Mesma coisa, verificar nível de água do líquido de arrefecimento, verificar nível e qualidade do óleo, do motor, verificar o compressor de ar. As colheitadeiras têm um compressor de ar. Nesse compressor de ar a gente deve drenar embaixo, tirar a água periodicamente, tirar essa água que é absorvida com a umidade do ar, porque muitos dos sistemas da colheitadeira funcionam pneumaticamente, utilizando a pressão de ar. Então, verificar o compressor de ar, verificar as mangueiras para ver se não tem rachaduras ou quebras de mangueiras. Bom, feito básico isso,
Verificamos também o estado dos pneus. Ah, mas eu não utilizo pneus, a colheitadeira utiliza no rodado dianteiro, nas suas rodas motrizes, esteiras de ferro. As esteiras, elas têm sapatas, eu tenho que verificar se essas sapatas estão adequadas, não sem desgaste excessivo, que não vai, no meio da lavoura, ser necessário parar a colheita para fazer uma manutenção que poderia ter sido feita anteriormente. Tá? Então, tem a manutenção que antigamente praticamente era só utilizada na indústria, Renan, que é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva é aquela que a gente faz prevendo uma possível quebra de uma peça. Ela vai diferente da manutenção preventiva, que vai me dizer, a manutenção preventiva, que eu devo fazer a troca de uma correia após X horas de trabalho, ou a troca do óleo a cada X horas de trabalho, né? E eu fazendo, então, uma boa manutenção preventiva, uma boa análise, uma manutenção preditiva, ou seja, substituindo a peça antes que ela estrague e minimiza o risco de eu ter que fazer no meio da lavoura uma manutenção corretiva, porque me arrebentou uma correia e eu tive que parar todo o trabalho e o meu produto já está caindo na lavoura, porque a minha janela de plantio, de colheita, é muito restrita. Então, Renan, baseado nessa nossa conversa, a gente pode elencar esses diversos setores da colheitadeira que a gente pode montar um mesmo sistema, né? Claro que a colheitadeira hoje, ela é diferente um pouco do pulverizador e do trator, ela não inviabiliza o trabalho 24 horas, porque o período de corte ela está vinculada à umidade relativa do ar. Então, à medida que anoitece, não tem vento, eu posso aumentar a minha janela de trabalho até muitas vezes 9 horas da noite na lavoura arrozeira, ao passo que pela manhã, muitas vezes eu não consigo iniciar o corte antes das 10 horas. Então, significa que eu tenho uma janela que eu tenho condições de fazer a manutenção. Muitas vezes é o mesmo operador que trabalha durante toda a jornada de trabalho, substituído eventualmente, né, na hora do almoço por um outro trabalhador que vai operar durante 1 hora a máquina, né? Então, o checklist ele deve ser feito todos os dias pela manhã cedo, antes de iniciar o trabalho. Eu acho que basicamente a gente pode dar essas linhas, né? Bom, mas como é que eu vou fazer esse checklist? O papel é inviável, né? Como é que eu vou levar um papel? Cai, perde, um não passa para o outro. Bom, mas se eu tiver um aplicativo que ele possa abrir ali uma possibilidade de eu verificar item por item, eu tocar na tela do celular ou na tela do tablet, dizendo que eu verifiquei aquele item que está adequado. Tá? Então, eu acho que esse é o grande norte, nós facilitarmos a vida do operador e do proprietário da máquina, que nós vamos minimizar o risco. Eu não quero, não posso, não devo fazer a manutenção corretiva. Eu tenho que fazer a manutenção preventiva, aquela que o fabricante está me dizendo, e eu posso ser mais específico ainda de fazer uma manutenção preditiva, quer dizer, prévia, antes de o problema acontecer. Claro, a gente sabe, Renan, hoje já existem muitos fabricantes, os nossos grandes fabricantes, né, a GCO, que é a Massey Ferguson e a Valtra, a New Holland, que também engloba a Case, a John Deere, a própria Stara, eles fazem monitoramento de manutenção remoto e avisam ao operador o momento de fazer determinada manutenção. Claro, isso faz parte de um pacote extra de manutenção que o produtor vai ter que pagar mensalmente
junto é um pacote de despesa que o produtor vai ter. É uma Fica a garantia critério se ele... estendida quando tu compra um ar-condicionado. Exatamente, né? Tu Entendi. pode aderir a esse pacote ou não. Eu tenho aqui um aplicativo que me custa bem menos e vai me dar uma confiabilidade para eu fazer a manutenção necessária dentro da minha própria propriedade, com antecedência, né, Renan? Ricardo, e assim, para o pessoal que vai trabalhar nesse desafio, pensando na solução deles, são várias máquinas diferentes, né? São várias marcas de máquinas diferentes. E cada um vai ter uma situação ligeiramente diferente, né? Onde é que o pessoal pode consultar essas informações referentes a quais são as principais, quais são os pontos de atenção que eles devem ter? Que eu estou trabalhando num trator, numa colheitadeira de marca X, marca YZ, numa colheitadeira, num pulverizador. Onde é que eles podem achar essas informações técnicas que vai ser base para eles desenvolver essas soluções para saberem quais são os pontos de atenção que eles têm que ter? Legal, Renan. O site dos fabricantes, eles normalmente têm em PDF, todos eles, né, um manual de instruções, digamos assim. Lá no próprio site da empresa, tu vai baixar isso em arquivo PDF, que vai te dar lá toda a periodicidade de manutenção de cada um dos equipamentos. Ah, mas eu não achei no manual, o manual do fabricante lá específico, porque o meu trator, o meu produto, ele já saiu de linha, mudou o modelo e aquele modelo não está mais disponível. Bom, na internet a gente acha diversos planos de manutenção de todas as máquinas, clubes de saudosistas de tratores dos anos 70, e lá há troca de manuais que referem à importância da manutenção. Bom, e existe também, Renault, uma norma que se chama ISOBUS, e ela define que os equipamentos eletrônicos de uma máquina devem conversar com equipamentos eletrônicos de outra máquina. Então, à medida que eu vou lá, eu estou com o trator, eu estava com a semeadeira fazendo com a plantadeira, fazendo o plantio, terminei, e aí nós vamos utilizar o pulverizador. Só que a minha semeadeira é da marca A e o meu pulverizador é da marca B. Bom, o que eu vou fazer? Bom, então eu vou lá, o meu equipamento ele está na norma adequada, na ISOBUS, e lá na ISOBUS eu vou verificar que os dois vão se conversar. Onde foi o rastro da linha de plantio, eu vou passar o meu equipamento de adubação ou de pulverização naquele mesmo rastro para evitar a compactação excessiva do solo. Ou seja, uma norma define que os equipamentos devem conversar entre si. É uma norma internacional. Tá? Também uma dica, né? A SAE, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, também tem lá, vamos ver especificações de óleos lubrificantes, também tem uma série de normas interessantes para quem quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento técnico, né? E até é engraçado, Renan, porque nem sempre no manual da máquina eu vou ter lá a calibragem correta. Por quê? Porque existe uma infinidade de modelos de pneus para cada trator, um para cada tipo de tarefa, e o fabricante entende por bem ele nem registrar no manual do seu produto a calibragem adequada. A máquina agrícola tem uma característica diferente, porque o automóvel, quantas libras tu chega no posto para calibrar o pneu, quantas libras vai no carro? Aí ou tá na tampa de combustível, ou tá na porta, na parte interna da porta, ou se tu não achar em lugar nenhum desse, tu vai no manual e vai especificar que o teu carro é 32 libras ou é 35 libras, né? Bom, mas e aí? Eu tô com o pneu lá com dimensão 23 por 1 por 30 do fabricante Goodyear. Vamos lá na Goodyear, tá? Colocar esse pneu, vou dizer qual é a aplicação, aonde que eu estou utilizando, se é num trator, se é numa colheitadeira, e lá ela vai me dar a pressão. 14 libras, por exemplo, que
os pneus de máquinas agrícolas trabalham com baixa pressão, diferente dos carros que trabalham com 35 libras, né? Não trabalha com baixa pressão. Então, lá vai especificar, inclusive, Renan, a tolerância de quanto a mais de calibragem eu posso aceitar para desenvolver a minha tarefa ou quanto a menos. Né? Porque daqui um 10% de tolerância, eu estou lá, ao invés de estar com 14 libras, eu estou com 15, eu estou com 13, ok. Vou poder findar essa jornada de trabalho e não precisar levar o trator até o galpão, até a sede da propriedade onde está lá localizado o compressor. Ah, mas eu estou se lá a calibragem do fabricante diz que é 14 libras e eu estou lá com 12, opa, acendeu a luz de que a manutenção tá falha. Então, eu preciso parar e fazer uma correção disso. E daqui a 2, 3 dias, Renan, eu vou verificar se não baixou de novo. Se daqui a 2, 3 dias tiver 12, tem alguma coisa errada. Então, eu vou calibrar agora, mas no primeira chuva eu vou tratar de desmontar esse pneu antes que me prejudique a colheita, aplicação de insumos ou plantio, que aí vai me trazer um grande risco. Então, o aplicativo ou o programa que a galera vai desenvolver, ela pode me dar essa margem de segurança, né? Vamos voltar, por exemplo, do posto de gasolina, que a pessoa que trabalha, que está mais acostumado, e chega lá, o frentista puxa a vareta e te diz, olha aqui, está na metade o seu óleo, o senhor tem que completar. Não tem que completar. Por isso que tem aquela distância, marca máxima e marca mínima do nível do óleo. Então, essa característica também vai me facilitar. Significa que quando eu fiz a substituição, o Renan, quando fizer essa troca do óleo do teu carro, ele vai estar no nível máximo. E à medida que tu for andando lá aos 10 mil quilômetros, né, ele vai se aproximando da mínima. Mas se quando estiver lá com 9 mil e ela está quase na mínima, beleza, vai continuar assim. Porque daqui a pouquinho tu vai trocar o teu óleo e aí tu vai colocar um novo óleo para tu não misturar tipos diferentes de óleo, que pode acabar prejudicando o motor. Então também o programa ele pode ir lá, nós vamos lá identificar que o motor de um trator Massey Ferguson, a troca de óleo deve ser feita a cada 250 horas. Bom, então também o proprietário, vê o desenvolvedor desse nosso desafio, os desenvolvedores desses nossos desafios, ele também tem que saber que aquela tolerância entre o número o mínimo e o máximo, ela tá ali na minha faixa aceitável. Se eu botar, ele tá no meio, tá no meio, eu vou botar mais. Não, aí tu tá botando recurso fora. E isso acontece muito, né? A gente vê até posto de gasolina, vai o frentista lá e senhora, aqui o seu óleo está baixo. Não está baixo, ele está na faixa de trabalho, o fabricante já fez o motor para ter essa tolerância. Então aí vai mais o desafio, né? Que a gente possa verificar que esse óleo está no adequado. O consumo, essa pequena consumo de óleo lubrificante do motor está adequado. A mesma coisa vale, Renan e ouvintes, para o óleo hidráulico, né? O trator utiliza óleo hidráulico para movimentação da direção, para movimentação de cilindros externos, né? De equipamentos acoplados, como semeadeira, grades, subsoladores, que utilizam o sistema hidráulico ou controle remoto, que se chama, tomada que ele também vai óleo, com o tempo também vai gastando e também tem esse nível limite para se utilizar. Bom, Ricardo, foi uma aula sobre a manutenção, então, dos equipamentos. Pessoal, o Ricardo é um dos nossos mentores no evento. Aproveitem para falar com ele. Que nem eu falei para todos os outros, aproveitem para explorar o conhecimento dele, que é muito grande nessa área. E, Ricardo, muito obrigado pela tua aula, então, sobre esse desafio
da manutenção, da gestão do processo de manutenção das máquinas. Valeu! Eu que agradeço, Renan. Abraço! Abraço!